Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para o debate hoje é o Aquário Ceará, a controversa obra do Estado aqui do Ceará. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira e lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Participe que o assunto é sim do seu interesse. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Andréa Saraiva. Andréa é historiadora e representante do movimento Quem Dera Ser um Peixe. Também conosco Renato Roseno, que é advogado e deputado estadual pelo PSOL, voltando ao programa. Também veterano aqui de longas datas aqui do A Verdade, Léo Borsar. O Léo é procurador de Justiça do Ministério Público Estadual. Senhores, Andréa, imenso prazer recebê-los. Agradeço demais a disponibilidade de estarem aqui conversando conosco. E a cadeira vazia, nós estamos representando aqui a infeliz ausência, uma pena que faltou aqui ao A Verdade, os convidados que pudessem falar a respeito do Aquário, defendendo suas posições de governo. O secretário de Turismo do Estado, Arialdo Pinho, foi convidado, também foi convidado o secretário de Turismo do município, Eupídio Nogueira, poderia também à vontade mandar algum técnico ou algum representante, e o deputado Evandro Leitão, líder do governo na Assembleia. Peço atenção, no caso do deputado Evandro Leitão e da Secretaria de Turismo, são pessoas que vivem de voto, vão pedir seu voto, no entanto, na hora de dar as explicações devidas, infelizmente se escondem através de seus assessores nos seus gabinetes, e aí a gente fica sem essa importante posição oficial de quem está no governo. Bom, a gente vai começar o programa A Verdade de hoje mostrando aí um VT para os amigos que acompanham A Verdade pela internet ou de outro estado e que não conhecem um projeto. Confira. Enquanto isso, a gente pode já ir conversando. André, boa noite. Boa noite. A gente está vendo aí o que é a obra do Estado do Ceará, ainda do governo Cid Gomes. Medonha, né? E muito grande, né? E eu lhe pergunto, vai explicando para a gente o que é e o que quer o movimento Quem Dera Ser um Peixe. Muito boa noite. Boa noite. E antes de mais nada, seu convite é a intimação, né? E até agradeço a oportunidade da gente, da sociedade civil, ter esse momento para poder colocar nosso ponto de vista. Você vê aí que o que passa, geralmente, é a posição oficial do governo, que mostra toda essa obra, esse cenário aí, tudo fake, né? Tudo feito por computador, no computador cabe tudo, e que as pessoas se impressionam com esse espetáculo, digamos assim, de pseudotecnologia, para esconder o que realmente está atrás dessa obra. Nós do movimento estamos há 3 anos, e o nosso diferencial, digamos assim, é que conseguiu se reunir várias pessoas de várias áreas, temos estudos no que todas as profissões do que dera ser um peixe, desde artistas, psicólogos, historiadores, advogados, jornalistas, que cedem um pouco do seu conhecimento, auditores, para que a gente pudesse abarcar essa obra. E essa obra não é só do aquário que a gente fala. Você tem números dessa obra? São 15 milhões de litros cúbicos? 15 milhões de litros. Coloca em que posição mundial esse aquário? Segundo eles, ficaria a maior da América do Sul, porque tudo deles é assim, a maior do mundo, né? O maior não sei de quê, existe sempre essa... Seria a maior da América Latina? O maior aquário da América Latina. Exatamente. Tá. Eu só não sei exatamente como é que cabe ali na Praia de Iracema, que eu... Quem conhece o espaço realmente duvida O arquiteto José Salles, uma vez, brincando, falou assim, é como se fosse um peru de Natal dentro do Pires, porque realmente já se sabia de antemão que não caberia ali e que eles iam começar a fazer os puxadinhos do que de fato ocorreu. Então, o que nós fizemos foi pesquisar via dados públicos, via transparência, via lei de acesso à informação, e começamos a perceber que essa obra não é só o aquário, é um modus operandi do próprio governo no seu assodamento, e que é uma expressão do patrimonialismo, porque essa obra não se sustenta sob nenhum ponto de vista. Não era demanda somente do próprio governador para satisfazer um desejo pessoal, e
e muitas pessoas se prejudicando em torno disso. E o que quer o movimento? O movimento quer que a obra pare, quer que ela continue, mas com transparência? O que a gente gostaria, desde o início, era a primeira história, que essa ausência aqui dessa cadeira, ela é significativa, ela é simbólica, ela nunca teve transparência necessária desde o início. Então, se fosse na CLAC lá, junto com os deputados, que é onde o governo só vai discutir com a sociedade, se for lá com a CLAC deles, lá na audiência pública, o nome disso, eles disseram que tiveram várias audiências, que é uma maneira de conversar com a sociedade, nós nunca nos sentimos informados. Então, desde o início, o que se pede é a informação. Só a partir do nosso pedido de organização é que eles começaram a colocar o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, no site, porque até então ninguém tomou conhecimento, e a partir desses 3 anos para cá, nós nos debruçamos sobre isso e percebemos uma série de irregularidades. Objetivamente, não seria problema ter um aquário, desde que tivesse alguma transparência? Não, eu particularmente não gosto dessa coisa do ser humano de aprisionar animais para seu bel prazer. Sim. Mas também não teria nenhum problema não se fosse aquários como eu conheci em Lisboa, por exemplo, aquários que são relacionados com a própria universidade, que tem esse caráter educativo, científico. E científico. E que não é, aqui do Ceará, absolutamente tem esse caráter. Pois não. Muito boa noite, deputado Renato Rosendo. Boa noite, amigo. Seria bom para o Ceará ter um aquário que, alega-se, mudaria o perfil turístico? Isso seria importante? Vamos fazendo aqui um exercício de esquecer um pouco o problema. Seria importante isso? Primeiro, seria importante o Ceará ter um plano de turismo sustentável, ecologicamente sustentável, socialmente distributivo, dialogado com a sua sociedade de longo prazo, assentado em bons estudos, em bons diálogos, que ele não é solução. Eu tenho discordância de concepção, ou seja, desta ideia, de como e de forma, de como ela foi trabalhada. O primeiro estudo de viabilidade econômica, que na verdade foi feito muito depois da obra anunciada, o que já denota... Já é estranho, né? Já é estranho. Você anuncia a obra e depois que a sociedade cobra, é que você acena, você mostra o estudo de viabilidade econômica. Esse estudo, ele prevê, né, e outro está em elaboração, ele prevê 3.000 visitantes dia. Só que a obra do aquário, ela não dialoga com a cidade, ou seja, ela não faz parte de um plano, né, de fato, de turismo em bases sustentáveis do ponto de vista social ou ambiental, que dialogue com a cidade. É isso que a André já colocou, né? É um peru em cima de um pires. Então, não há certeza desses 3.000 visitantes dia, né? 1.200.000 visitantes ano. Esse não há nenhum equipamento. Pode ser um chute. Esse número pode ser um chute. Por isso que eu fiz, inclusive, um requerimento de informações ao IPES, pedindo o termo de referência do novo estudo de viabilidade econômica. O IPES respondeu semana passada, dizendo que o termo de referência do segundo estudo sequer está pronto. Eu estou com esse ofício. O senhor pediu quando foi o seu pedido? Assim que eu entrei na Assembleia, a gente fez uma série de requerimentos, né? Eu tomei posse em fevereiro, né? Eu e outros deputados temos, né, feito vários requerimentos de informações para diferentes órgãos sobre o aquário. Fiz um requerimento ao IPES sobre o estudo de viabilidade econômica. A resposta que eu tive era que esse segundo estudo sequer tem ainda o termo de referência, que o termo de referência está em elaboração. Portanto, aquela informação que corre os jornais, né, de que vai um novo estudo, né, já estaria quase pronto, aquela informação oficialmente não é a que eu recebi. Na verdade, não há um novo estudo, há um primeiro estudo. Há um primeiro estudo pronto e há um termo de referência que está em elaboração para um segundo estudo. Então, eu tenho uma discordância de concepção e uma discordância de forma, né? As pessoas me perguntam assim, olha, mesmo que não houvesse todas essas suspeitas de irregularidade, né, você seria favorável a esta obra? Eu disse, mas o problema é exatamente esse. Como a sociedade não foi convocada para dialogar sobre turismo no longo prazo, com as comunidades. Veja, a comunidade do Poço da Draga acabou de fazer 109 anos e ela, assim como todas as outras comunidades, como todos nós, como toda a sociedade, ela também recebeu aquela obra, né, sendo comunicada. Todos nós fomos comunicados. Né? Há, inclusive, uma comparação muito interessante, não é minha essa comparação, mas eu trago para cá, que é 15 milhões de metros cúbicos de água no aquário, em compensação o Poço da Draga não tem o básico do saneamento e da água tratada, né? Eu acho que nós temos que nos perguntar, né? Eu faço essa pergunta, eu disse assim, olha,
fazer o debate do aquário é muito simples, basta você fazer as perguntas. Né? Por exemplo, será que a questão do turismo é pela ausência de um único equipamento? Ou seja, será que nós temos o melhor saneamento? Uma redenção a melhor segurança pública? Será que nós temos a melhor segurança pública? Melhor malha, deslocamento, né? De transporte público, os equipamentos culturais, os nossos museus. Nossos artistas são valorizados. Nós temos placas que indiquem. Não, saneamento, nós não temos nem placas. Você pagaria, por exemplo, sei lá, $200 de diária num hotel para não tomar banho na praia de frente, porque a praia não tem balneabilidade, ela não tem balneabilidade porque não tem saneamento? Essa é uma pergunta simples. Você viria para uma cidade que você pagaria, por exemplo, $200 de diária e não conseguiria ter isso, né? Que essa é a pergunta básica do básico. Você iria para o aquário? Ou seja, são perguntas muito básicas que ainda estão em aberto. Vamos aqui ouvir o nosso amigo Léo Borsar, que ainda não falou. Léo, prazer recebê-lo, muito boa noite. Você pode fazer um breve histórico da questão da investigação a respeito do que vem acontecendo desde o começo? Eu sei que a obra já teve parada cerca de 90 dias e agora já está novamente. Enfim, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite aos colegas aqui que participam. Bom, tudo começa em 2008, né? Em 2008, a época secretário de Turismo vai a uma fundação privada que é composta por várias entidades, inclusive o Estado, do qual o secretário de Turismo é o representante do município, chega lá e diz, olha, eu quero fazer um projeto de um aquário. A fundação diz, nós não temos nem competência, nem condição legal, porque nós não está no nosso estatuto a possibilidade de construir isso. Me permita, quando você diz eu quero, esse voluntarismo é maneira de dizer ou de fato não há nenhum estudo, nada, não se apresenta nada, eu simplesmente quero e eu faço? Tudo que eu falo é baseado em documentos e depoimentos. Sim. Nos documentos e depoimentos diz eu quero. Então eu quero que seja feito através da fundação. Aí a fundação disse, olha, não posso porque meu estatuto não prevê para fazer essa assessorar. E também diz, eu também não posso porque eu não tenho conhecimento técnico. Foi resolvido, por unanimidade, nesta reunião, se aditar o próprio estatuto da fundação sem autorização do Ministério Público, porque como tudo em fundação tem que passar o estatuto pelo Ministério Público Estadual. Não passou. Feito isso, e agora vamos fazer. Continuou a fundação dizendo, mas eu não tenho condições de realizar isso, porque eu não tenho conhecimento técnico. Por que utilizou-se a fundação? Porque conseguiria se fazer sem a primeira licitação. Então, a fundação repassou-se para a fundação um valor de R$1.800.000. Tá. E a fundação conveniou, que é um contrato, não foi um convênio, contratou uma empresa daqui do Ceará que apresentou o primeiro projeto de arquitetura. Que nós já estamos aí em ano de 2010? 2008 para 2009. Tá. 2009. Ainda no comecinho. Primeiro, por coincidência, esse projeto custou R$1.800.000. Ou seja, a fundação só repassou esse dinheiro que recebeu do Estado. E o detalhe que o Leonardo Fontinelli, que foi o arquiteto da IMEG, que fez esse contrato, ele assumiu nos jornais que vendeu esse projeto a 1,8 milhões. Passa-se esse projeto, aí o que acontece? De 2000 a 2000, aí é um projeto simplesmente arquitetônico, sem especificações. De 2009 a 2011, tudo para. Em 2011, o secretário disse à própria empresa que fez o projeto arquitetônico, eu quero agora as especificações e quero que você me informe quem poderá executar as duas partes do projeto. A parte A, que seria a parte de estrutura, e a parte B, que seria a parte mesmo do próprio aquário. Aí, eu queria que você citasse a parte, no momento, por que ficou parado em função de alguma investigação. Em que momento e motivado por que parou durante 90 dias? Não, parou durante quase 2 anos. 2 anos. Por quê? Ali eu vou lhe dizer por quê. Porque descobre-se à frente que quando o arquiteto apresenta o projeto, que até então não tinha um projeto especificado, descobre-se que ele indica 6 empresas e diz que uma das empresas, 6 empresas internacionais, eram capazes de realizar isso. Agora ele indica uma como a melhor. E 6 empresas não seria motivação para uma licitação? A empresa que fez o projeto foi que deu a qualificação técnica da escolha. E o que justifica a dispensa de licitação? Não, a primeira parada. Sim. Nós descobrimos que nesse período de 2 anos foi o período que a empresa preparou o projeto. Porque existem e-mails entre a empresa americana e a Secretaria de Turismo, porque nesse momento
A Secretaria de Turismo não tinha nenhum vínculo com as empresas, mas é quem faz a intermediação direta. Então, nós temos documentos que provam, através de e-mail, que o projeto foi realizado de 2009 a 2011. Por isso, projeto que medidas necessárias. Isso, a especificação. A aquisição do prédio lá, que até hoje ainda é um imbróglio, que é do Denox. Aliás, antes de você fazer essa pergunta, há uma CPI sendo gestada, é isso? Não, ela, na verdade, ela já foi assinada. Sim, né? Já tem essa quantidade suficiente? Já, e aí o que aconteceu? Quando ela foi protocolada, uma CPI, a iniciativa foi do deputado Aldic, e coletou as assinaturas todas, mas quando foi protocolar a CPI, né, havia 3 outros requerimentos de CPI. Né, isso é um método bem antigo, né? Esse método é conhecido, né? Esse método é conhecido, é você lidar com o regimento. Por que lidar com o regimento? O que acontece? O regimento diz que não podem haver mais que 2 CPIs ao mesmo tempo. Então, se eu já tenho 3 CPIs, eu postergo. Você tem base para isso de apoio, você coloca várias CPIs para investigar nada. Né? Olha, e eu fiz esse debate politicamente. Eu disse, olha, a bancada do atual governo, ao adotar esta posição e esta atitude, está demonstrando para a sociedade que não quer ir a fundo no debate sobre o aquário. E, portanto, assume também como seu, né, o legado negativo da gestão anterior que decidiu esta obra. Peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 3486-1721, o Twitter é Hamilton Nog, a gente volta já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a controversa obra do Aquário Ceará. Você participa, 3486-1721, ou o Twitter é Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Andréa Saraiva, que é historiadora e representante do movimento Quem Dera Ser um Peixe. Também conosco Renato Roseno, que é advogado e deputado estadual pelo PSOL. Léo Bossar, também conosco, que é procurador de Justiça do Ministério Público Estadual. E eu aproveito para lamentar a presença dos convidados que representassem o governo, que pudessem expressar aqui as suas concordâncias ou não com o projeto. Nós convidamos Secretaria de Turismo do Estado, também Secretaria de Turismo do município e o líder do governo na Assembleia, deputado Evandro Leitão, mas infelizmente não puderam. Bom, nós vamos começar esse bloco agora conversando com o doutor Alessandro Salles, que é procurador-chefe do Ministério Público Federal no Estado do Ceará, e é um imenso prazer recebê-lo. Muito boa noite, doutor Alessandro Salles. Muito boa noite para você e para todos os convidados. Imenso prazer recebê-lo, doutor. Eu gostaria de saber o que motivou esse retorno da pauta às investigações, uma vez que já havia sido desarquivado, né, todo tipo de investigação, e já não havia mais esperança desses grupos que contestam a obra de que houvesse uma investigação. Por favor. Bem, na verdade, é preciso mencionar que o Ministério Público Federal ajuizou 2 ações civis públicas com relação ao aquário. A primeira ação contesta os aspectos ambientais da obra. Certo. Nós ainda estamos contestando a decisão judicial que atribuiu ao município de Fortaleza o licenciamento da obra. Certo. No nosso entendimento, a obra, tal como projetada, causa sérios impactos no mar territorial, porque faz a captação de água do mar e devolve depois essa água ao mar também. Essa ação, a primeira ação, está na fase de perícia judicial, para demonstração de que os danos ao meio ambiente marinho são significativos nessa captação. Esta é uma ação onde nós estamos pedindo a nulidade do licenciamento ambiental e que o IBAMA, o órgão federal, assuma esse licenciamento por esse impacto significativo no mar territorial. Okay. A segunda ação diz respeito aos aspectos patrimoniais da obra, principalmente no que se refere ao financiamento estrangeiro para a obra e no que diz respeito à licitação ou à ausência de licitação, melhor dizendo, que foi praticada para a contratação direta
da empresa ICM Redes, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, chegaram à conclusão de que a inexigibilidade é indevida, Sim. de que há efetiva possibilidade de concorrência entre diversas empresas para a realização do aquário e há também um direcionamento para a empresa ICM Reynolds dessa contratação com o único objetivo de viabilizar o empréstimo financeiro do Exim Bank dos Estados Unidos. Doutor Alessandro, uma pergunta, por favor. O que o senhor espera que tenha como resultado final esse processo de investigação? O senhor imagina que a obra deva continuar com mais transparência ou o senhor defende a ideia de que ela pare? Não, a obra tem que parar imediatamente. Sim. A obra tem problemas ambientais e problemas patrimoniais seríssimos. Jamais seria possível levar adiante uma obra com estas circunstâncias, ou seja, um contrato feito com uma empresa estrangeira, sem a mínima formalização no Brasil, portanto, uma empresa inexistente. O Ministério Público Federal, ele avalia hoje que esse contrato é um contrato inexistente, formado por uma empresa que não está autorizada a atuar no Brasil. O senhor disse não que se ela... pode continuar obra nessa circunstância. O senhor disse que ela deve parar, no entanto, hoje qual é a situação? Ela está autorizada a continuar? Não, ela está paralisada Está hoje. paralisada? Uhum. A obra está paralisada, e inclusive existe uma decisão da Justiça Estadual numa ação do Ministério Público Estadual que impede qualquer emprego de recurso público na obra até a superação de todos esses problemas. Doutor Alessandro, eu agradeço demais a sua participação. O senhor quer dar um recado final? Quer falar mais alguma coisa, resumidamente? Não, eu só queria deixar registrado que as investigações continuam. Pois não. O Ministério Público Federal está muito preocupado com o fato recente que aconteceu, que foi um pagamento feito pelo governo do Estado diretamente a uma pessoa física nos Estados Unidos, como parte do pagamento para Sim. a empresa ICM Reynolds. Nós estamos investigando esses fatos e muito provavelmente nós teremos em breve algum fato para noticiar como resultado dessa investigação. Então a sociedade pode estar tranquila que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal estão investigando e estão tomando as providências devidas para que a obra, se ela acontecer, que ela aconteça de acordo com a legalidade. Agradeço demais a sua participação, doutor Alessandro Salles. Um grande prazer tê-lo aqui, dessa vez por telefone. Abraço e até a próxima vez. Bom, eu queria saber como é que está a relação econômica. Quanto já foi pago? O André tem valores? Não, o que o doutor Alessandro coloca agora, aliás, até agradecer de público aqui, o papel que Ministérios Públicos Federais, Estaduais e Ministério Público de Contas tem nesse papel, tem desenvolvido ao longo desse fundamental, é realmente um aliado da população, que precisaria conhecer um pouco mais do que é o Ministério Público, porque de fato é um grande aliado nosso e é quem de fato pegou as investigações que nós fizemos como movimentos sociais e sociedade civil e levou à frente tais questionamentos e investigações e foram a fundo. Tá. Inclusive, para mim, agora é novidade que a obra esteja paralisada. Eu tinha essa ideia, vocês contestaram. Nós olhamos essas semanas no portal da transparência, já tinha sido pago 5 milhões. Estava de 125 milhões, de um total de 129 milhões, quase 130 milhões. De um total de 80 e poucos milhões para a ICM Reynolds e um total de mais de 50 milhões para a empresa para fazer a primeira parte do alicerce, que, desculpa, só para concluir aqui, não estava sequer orçado. Então, nós temos aí uma obra que eles dizem que só da ICM Reynolds é um montante, fora a indenização que tem que ser feito para o prédio lá atrás, fora a captação da fonte de água, que não está no recurso, muito menos a fonte elétrica. Ainda em relação ao recurso, a questão do Senado Federal tem que aprovar, votar e aprovar o empréstimo, né? Isso. O Ministério do Planejamento, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, eles têm que analisar o pedido de empréstimo, ou seja, o pedido de empréstimo, porque o empréstimo não é só o governo do Ceará. Então, tendo em vista que é uma transação internacional com uma agência de fomento, né, norte-americana, né, o Exim Bank,
obviamente, isso tem impacto nas contas internacionais, passa, portanto, por análise no Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, a COFIEX. Essa análise ainda não terminou. Sim. Há ainda análise econômica do impacto, obviamente, no momento de ajuste fiscal, o Ministério já falou por diversos canais, né, não só em relação a essa operação, há várias operações que vai fechar a torneira, e também do ponto de vista jurídico, tendo em vista que o Exim Bank não aceitava que o foro, né, para possível resolução de conflitos fosse o Brasil, mas que o foro fosse os Estados Unidos. E isso não é possível no ordenamento jurídico nacional. Então, não saiu ainda da COFIEX. Saindo da COFIEX, né, iria ao Senado Federal, para que o Senado Federal analisasse. Então, veja a seguinte situação. Você firma um contrato com uma pessoa jurídica inexistente no território nacional, paga essa pessoa jurídica inexistente com a contrapartida, sem que o empréstimo, seria a fonte financiadora principal, tivesse sequer sido analisada. O total da obra é de 450 milhões. Você tem aí... Reais, nós estamos falando em reais. Em reais, nesse caso. Você tem quase 2 milhões de projeto, 50 milhões de obras civis. O projeto não teve licitação, as obras civis, né, as fundações, você teve licitação. E o que é mais grave na nossa avaliação, né, a contratação sem licitação de uma empresa norte-americana baseada na ideia de singularidade que nenhuma outra poderia fazê-lo. Eu queria me permita, só mais uma informação que essa, de fato, essa que o doutor Alessandro fala, que de fato eu utilizei, inclusive, fiz essa denúncia na tribuna da Assembleia. Sim. Que, tendo em vista que não havia CNPJ, portanto não havia pessoa jurídica, um dos pagamentos foi feito, né, pelo menos é o que está registrado lá, o que está é o registro do passaporte do proprietário da empresa contratada, a pessoa física. Que tipos de mecanismos de, vamos supor, punição, isso pode resultar em quê, Léo? São processos criminais, não cíveis. Cíveis, administrativos, criminais. Isso pode resultar em quê? O Ceará pode reaver o dinheiro? Pode, com certeza, e quer reaver. Como seria porque isso? O Ministério Público Estadual já entrou com uma ação civil pública, através da doutora Jaqueline Faustino, para apurar a improbidade administrativa dos gestores e empresas. Sim. A parte criminal, o Ministério Público está enfrentando um grande problema até com a sua administração superior. Isso. Porque causou um espanto ao próprio Colégio de Procuradores e todos os membros do Ministério Público a posição adotada pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ricardo Machado. Como está em moda se dizer, nunca antes na história desse país, um processo que estivesse sob a responsabilidade da PROCAP, que é a Procuradoria que lida com os crimes, quem tem foro especial, fosse chamado pelo Procurador-Geral. O Procurador-Geral chamou esse processo, porque quando a doutora Jaqueline Faustino apresentou a ação civil pública, comunicou à PROCAP que existiam indícios de crimes na área penal. E o Procurador-Geral imediatamente avoca o processo, passa 10 meses com esse processo engavetado e depois de 10 meses, sem nenhuma diligência, em rápidas linhas, manda arquivar. O Colégio de Procuradores se reúne para vencer isso, para derrubar esse arquivamento. E conseguiu, isso foi recente. Consegue através do órgão especial, sim. Mas mesmo assim, ocorrem pedidos de vistas, com pedido de diligências. Bom, nós temos aqui participação do Adriano Silva, que disse que a verdade começou muito bem, parabéns pelo esclarecimento, muito obrigado, Adriano. E ele faz a seguinte provocação: esse aquário, quando ficar pronto, provavelmente terá o mesmo aproveitamento do centro de eventos, ou seja, pouco. O centro de eventos está sendo bem aproveitado, ou não? Não, é discutível. A questão toda é assim, nós temos que pesar o custeio. Inclusive, eu fiz o requerimento ainda não também aprovado, portanto, não é meio, é da casa, agora da Assembleia, né? O papel da gente é, sobretudo esse, como parlamentar de oposição, é cobrar, fiscalizar, cobrar transparência. Fiz o requerimento solicitando informações detalhadas da previsão de custeio, né? Um dia desse, eu estava num outro debate, uma pessoa ligou, meio que em tom de piada, mas ela fez uma pergunta que é sobre o custo. Ela disse: quanto é que custa alimentar um tubarão? Né? Quanto é que, as pessoas riram, mas a pergunta dela era uma pergunta inteligente. Preciso saber disso. Ela perguntava o seguinte: quanto é que vai custar alimentar 500 espécies? Né? Há uma previsão
de 35 mil animais de 500 espécies. Ela perguntava isso, né? Num tom mais coloquial, ela perguntava isso. Eu fiz essa pergunta, portanto, oficialmente, quanto é que custaria isso? Então, é necessário pensar, primeiro, se haverá esses 3 mil visitantes dia, porque não há nenhum empreendimento. E se a conta fecha, né? Se o que eles deixam em dinheiro cobre as despesas. E se é esse o turismo que se quer, se é esse tipo de atividade que se quer. Então, acho que o Adriano ele tem toda a razão. Eu repito, discutir o aquário é fazer estas perguntas. O Alexandre... Por que que de fato o Procurador-Geral chamou o procedimento de investigação criminal que estava no local correto para o seu gabinete, fica 10 meses para depois pedir o arquivamento. Nós temos rapidinho, pouco tempo ainda nesse bloco, mas o Alexandre Frota pergunta o seguinte: por que a CPI, se o governo tem maioria na Assembleia e pode facilmente criar mecanismo para que esta termine em pizza? Inclusive Alexandre Frota, o nome. Foi o que o Alexandre foi exatamente a maioria do governo, utilizando-se do regimento, né, protocolou requerimentos anteriores, né, exatamente para postergar a instalação dessa CPI. Agora, obviamente, é fundamental haver a CPI. E aí eu fico me perguntando também qual é o papel da sociedade disso, né? Porque as pessoas parecem até se conformar que chegar lá vai ser em pizza. Sim, mas e nós não podemos fazer nada para que isso não aconteça? A gente tem que achar isso normal mesmo? Agora, exatamente a pergunta do Alexandre, pelo que eu entendo, é por que criar, uma vez que já se sabe um final? Eu acho que não se pode deixar de combater a batalha achando que a batalha será perdida. É fundamental fazer o bom combate, né? Entendi. Andréa? Então, eu fico me perguntando assim também, porque essa história de CPI a gente já pede também há muito tempo e achava que a prefeitura que deveria fazer, então o órgão seria e foi, brigamos bastante para ser na Câmara. O Cid Gomes, inclusive, na época, prometeu que iria... que concordava com... Tem aí nos jornais, as pessoas podem até verificar, que concordaria com a CPI. Sim. Né? E que, de fato, chegou na hora H, entraram de férias e ficou aquilo tudo. O número de assinaturas já é suficiente? Sim, já foi protocolado. Aí na Assembleia, né? Aí na Assembleia. Ia falar, Léo? Não, o que eu estava dizendo, tanto... Eu acho que assim... A CPI é mais uma trincheira nessa luta. A gente não pode renunciar. É mais um olhar e uma trincheira. Exatamente. Porque é tudo tão difícil nesse processo que tem um caso que é emblemático agora. Foi mudado em 2015 uma lei que dá um foro privilegiado a das pessoas que estão envolvidas. Para quê? Para que o processo não corra na primeira instância, corra na segunda instância. Uma lei de 2007 e 2015 atribui um status de secretário de Estado a um chefe da Casa Civil do Vice-Governadoria. Quer dizer, o vice e que não frequenta a reunião de secretário de Estado, não tem poder nenhum, ele só é o chefe de gabinete da vice-governadora. Ganha um foro privilegiado em 2015, que agora foi em março. Quem avalizou e que deu o aporte jurídico todo para essas transações todas. Por falar em aporte, alvará de construção e licenciamento? Não tem, porque é preciso do RIST, relatório de impacto sobre o trânsito, que até hoje nunca teve. Não tem impacto urbanístico. Era um aquário muito engraçado, não tinha casa, não tinha nada, não tinha alvará, não tinha RIST. O termo de cooperação com a universidade tem duas páginas, também ou seja, respeitando a universidade, e, aliás, respeitando a UFC, obviamente, como um patrimônio dos cearenses. Mas o termo de cooperação entre a universidade e o governo do Estado, né, que inclusive porque exatamente tudo, as coisas vieram, sobretudo depois que a sociedade denunciou. Não tinha estudo de viabilidade econômica, aí apareceu o estudo de viabilidade econômica. Não tem termo de cooperação com a universidade, aí veio o termo de cooperação com a universidade. Tem duas páginas. Não, e aí nós entramos com a Lei de Acesso à Informação, sim, solicitando o desdobramento desse convênio que foi alardeado para até a chancela acadêmica da obra, né? Então, esse termo de cooperação, eles me enviaram tudo o que existe sobre termo de cooperação, sobre relação Labomar, UFC e governo do Estado via Setu, é somente esse convênio. Nós temos lá somente isso. Então, tudo para quê? Para chancelar, para abrirem a boca para dizer que é uma obra ecológica que destrói o meio ambiente e que a obra ambientalmente sustentável, que tem o apoio da universidade, que sequer se reúne para isso. Bom, peço licença, temos que fazer mais um breve intervalo. Você participa, deve participar, o assunto é do seu interesse. 3486-1721, o Twitter é Hamilton Nog. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a controversa obra do governo do Estado do Ceará, o Aquário do Ceará. Você pode e deve participar, o assunto é sim do seu interesse.
E você participa por meio do 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. No site redeunião.com.br você também pode encontrar os programas passados e ficar mais antenado com o que está acontecendo. Pois bem, além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Andréa Saraiva, Andréa historiadora e representante do movimento Quem Dera Ser um Peixe. Também conosco Renato Roseno, que é advogado e deputado estadual pelo PSOL. E Léo Bossar, procurador de Justiça do Ministério Público Estadual. Nós temos uma ligação? Bom, alô, boa noite. Boa noite, Hamilton. Seu nome, por favor? Américo. Américo, imenso prazer falar com você, Américo. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Um comentário. Eu moro aqui no bairro Benfica. Certo. Essa questão do viaduto aqui da Carapinima com a Avenida Padre Cícero, né? Pois não. Vários anos essa obra não é concluída, enquanto aqui é uma obra estadual e as obras dos viadutos ali feitas da prefeitura já foram concluídas, na região leste de Fortaleza. Certo. Pois não, Américo? Bom. A minha pergunta é essa questão, né? Por que esse tempo todo para se concluir essa obra aqui da Carapinima, enquanto já foi concluído na Avenida Antônio Salles, na Igreja de Antônio Júnior? Tá bom, Américo. Agradeço demais a sua ligação. Ligue sempre que puder e que quiser. Alguém pode comentar a ligação do Américo? Não, saiu agora recentemente a lista das obras que começaram e não continuaram. Isso, de alguma forma, tem que ser contestado judicialmente. As pessoas que pagaram e fizeram errado têm que ser dadas. Nós temos um problema sério de planejamento e de prioridades. Né? VLT, a obra do aeroporto, o que é importante para o Estado do Ceará? O que é importante ser feito primeiro, ser concluído primeiro? A gente faz esse debate? Eu acho que o Américo ele levanta um tema, né, que não é propriamente o que nós estamos debatendo, Sim. mas ele permite uma interpretação mais ampla. Exatamente qual é a agenda de prioridades. Veja, começou a tramitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, 2016 na Assembleia. O aquário parece ser uma opção prioritária do governo do Estado. Nós discordamos disso. Né? Primeiro, se fala em ajuste fiscal, corte orçamentário, mas, por exemplo, o governo determina que 2 secretários viajem para negociar com a Exim Bank a continuidade desse empréstimo. Quando ele faz isso, ele quer sinalizar na sociedade que isso seria prioritário. Nós discordamos. Né? Essa é uma opção política equivocada, né? Uma sinalização política completamente equivocada. Deveria haver, né, humildade, né, transparência, de fato, uma conduta republicana, porque não há republicano... Me perdoe, sabe-se que quando você é escolhido para sucessor de alguém, você herda não só os votos, mas as obrigações dos acordos. Essa lealdade do atual governo em relação ao anterior está custando muito caro. Porque, veja só, nós estamos com 6 meses, né, do início dessa gestão. E ela está começando a se corroer exatamente muito em razão da herança que ela herdou, né, da herança do governo Cid Gomes com relação, em especial, a essa obra que, olha, não há, eu ando na rua, não há quem a defenda. Não há quem a defenda. Não tem mais, e mais, que quem a defende, até as pessoas que dizem, eu sou favorável a esse tipo de obra e tal, todas elas também querem transparência. Então, mesmo a você julgar pode até ser a favor, pelo andar processual, Léo, essa obra, na sua opinião, vai acontecer o quê? Ela vai parar em definitivo? Ela tem condição de ser salva pelo andar processual? Não, primeiro ela vai parar judicialmente. Ela está sendo constantemente interrompida. A gente sabe que a máquina tem poder, né? Tem poder econômico, tem poder político e consegue reverter algumas decisões judiciais em instâncias superiores. Sim. Mas tem sido constantemente vetada. Mas também não tem, vai também parar, por quê? Porque não tem dinheiro para conseguir. Esse empréstimo já está sendo visto que esse empréstimo internacional não vai ser fácil de ser conseguido, inclusive porque, como já foi explicado pelo deputado, não vai conseguir atender aos prazos que a lei exige. Então, nenhuma iniciativa privada
já não vai investir. Por quê? Ninguém investe dinheiro numa coisa sem certeza de Aí nós estamos falando de um processo de um acordo de PPP, parceria público-privada. Isso é viável? Não, alguns deputados têm levantado isso, eu sou contrário a essa ideia, ou seja, você já gastou 150 milhões... Aí você, veja só, você gasta 150 milhões nessas fundações e passa para o setor privado. Que é o que eles fizeram agora com as rodovias, né? Estão fazendo isso. Exatamente, ou seja, o que na verdade é muito ruim. O que é muito ruim para o poder público. Você prepara o bolo e diz, confeite, venda... Qual seria o modelo, então, que se imagina? Tem que refazer, obviamente, estudos, inclusive, é possível, o movimento da sociedade civil, inclusive, está estudando outras possibilidades que podem... Tem zilhões de coisas a serem feitas. Você pode nos dar um exemplo, por exemplo? Bom, as pessoas podem fazer um parque ali, as pessoas podem fazer um museu, podem fazer local de diversão, uma praça grande. Aproveitando a estrutura já feita. Aproveitando a estrutura que já feita, o que é que o movimento quer? Essa obra tem que ser paralisada imediatamente, sob pena de gastar mais dinheiro. Por quê? Porque o que foi gasto até agora não significa nem 20% do que a obra tem que ser feita ainda. Se já está gastando agora nem 20%, você imagina os 80%. Bom, ela cumpre a tradição brasileira de extrapolar em muito o orçamento. Não tem condições desse empréstimo, seja por questões realmente de tempo, mas também não tem como entrar no céu à força, não pode. Não pode um empréstimo pagar a obra em andamento, isso está em todos... Uma leiga que nem eu sabe disso. Não tem função social. Aliás, a desapropriação daquele prédio lá, eles usam a argumentação de ser desapropriação social. Para quê? Para construir um estacionamento. Quer dizer, vai tirar as pessoas do prédio para colocar esse processo o processo do empréstimo chegue ao Senado Federal, em função de ajuste fiscal, há o perigo de não ser aceito, de ser votado contra? É possível que ele não saia do Ministério do Planejamento. Não vai sair. Na verdade, talvez a possibilidade é que ele não saia do Ministério do Planejamento esse ano. O meu medo é esse, porque eles estão esgotando todas, a gente está pegando eles, olha, é mentira o empréstimo, nós estamos dizendo há 3 anos. É mentira, não tem dinheiro, já estão gastando dinheiro sem ter. Nós estamos dizendo isso há 3 anos, tudo que nós dissemos está sendo comprovado agora. A obra começou sem alvará, está lá gravado também. 3 anos sem alvará. Então, aí agora estamos dizendo que essa obra morreu. O que o governo está fazendo é tentando salvar de alguma forma. E vão inventar alguma coisa para enrolar as pessoas, mas já caiu no descrédito, já mentiram tanto. Seria possível o governo utilizar recursos próprios do Tesouro para terminar a obra? Não, essa seria possível agora, seria a pior opção. A imoralidade, 150 municípios aí nós temos seca. Veja só, nós estamos em mais um ano de estiagem. Hoje na Assembleia... 3º ano de estiagem. A COGERA, a SRH foram para dar as informações sobre o fim da quadra invernosa. Né? Nós estamos terminando, né, a quadra chuvosa com 20% de água nos nossos reservatórios. Ou seja, o que choveu durante a quadra chuvosa não permitiu superar o que tínhamos em janeiro. E então, isso, veja, 20% se você pegar a região inteira, porque tem regiões que já está com 1%, tem região que morreu. Tem uma injustiça hídrica, tem uma injustiça hídrica. Então, veja, se você pergunta, existe alguma possibilidade de tocar a obra sem empréstimo externo? Eu lhe devolvo a pergunta. E isso seria razoável do ponto de vista das nossas necessidades? Um Estado com 1 milhão de miseráveis, com gente, né, aí sendo tratada da forma mais indigna no serviço de saúde. No entanto, por mecanismos legais, é possível, Léo. Basta querer. É possível. Os mecanismos legais não foram observados até agora. Até agora nós não podemos dizer quais são os mecanismos legais, porque o que a gente sabe é o que não existe. Teria que o que nós fizemos no orçamento. Para 2016. Teria que ser aprovado no orçamento, e isso, obviamente, aí é outro rito. O que nós queremos é que tudo que tenha sido gasto indevidamente seja devolvido aos cofres públicos e que seja aberto um mecanismo para a gente escolher o que vai ser feito ali. Isso sim é participação ativa, é isso que nós queremos. Apurada a responsabilidade civil e criminal de todos os gestores e empresas responsáveis por isso. Aí o argumento agora é assim, inclusive isso é estratégia do governo. Vamos assodar a obra, vamos acelerar essa obra, para quando chegar no momento dizer assim, já gastamos tanto, vamos até o fim. Aí está dizendo, epa, não faça isso não, porque se for mais além, gasta muito mais. Repetindo, a preço de hoje, a obra está parada. 130 milhões gastos, você pode olhar lá no portal da transparência,
130 milhões gastos, há uma semana atrás colocaram mais 5 milhões. Como é que essa obra está parada? Se ela está paralisada, os órgãos têm que ir em cima. Por exemplo, a Prefeitura Municipal, que deveria estar dizendo, está funcionando sem alvará. Não tem RIST, relatório de impacto sobre o trânsito. Não pode ter alvará sem isso. E está funcionando. Quer dizer, a gente devolve isso, a gente ia perguntar para essa cadeira vazia aqui e dizer assim, e aí, cadê? A gente quer esse tipo de resposta. Essa obra está funcionando da maneira mais irresponsável que existe no mundo. Eu estou usando um termo bem sutil. Peço licença, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Pedro Juscelino, aqui no bairro Presidente Kennedy. Pedro Juscelino, imenso prazer falar com você, Pedro. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu queria fazer um comentáriozinho bem rapidinho. Pois não. Assim, porque quando a gente é criança, a gente faz alguma coisa de errado, o pai da gente chama a gente, não é? Às vezes até bota a gente de castigo, né? Sim. Agora, tomando isso para o Estado, parece que o Estado não tem Assembleia Legislativa, a Justiça não funciona, nada funciona. É porque todo mundo que sabe, eu só escuto comentário que isso aí foi uma decisão errada, inclusive implica em muito dinheiro, né? E como é que o pessoal deixa isso acontecer, né? Sim, ok. Você não existiria uma forma assim imediata de resolver isso, porque a gente sabe, já se sabe dar nome aos bois, né? Agora fica a Assembleia Legislativa não legisla, não fiscaliza, a Justiça não se impõe. Então fica do jeito que Pedro, agradeço demais a sua participação, entendemos aqui o seu questionamento, vamos tentar conversar a respeito. Tribunal de Contas não estão julgando. Né? É isso, eu acho que o Pedro pega um ponto fundamental, a fragilidade institucional. Ou seja, e por outro lado, há um aspecto positivo desse processo todo. Sim. Qual é? Você tem exercício de cidadania ativa. O movimento Quem Dera Ser um Peixe, organizações da sociedade civil, né, que tem impulsionado, dado informações, cobrado, utilizado a lei de acesso à informação. O Quem Dera Ser um Peixe, a André pode falar sobre isso, sobre a utilização da lei de acesso à informação. Agora, o Pedro ele tem razão. Veja, é o sentimento de qualquer pessoa que analisa, né, as informações que estão postas aí para a sociedade. Que os órgãos de fiscalização têm que fiscalizar mais, que o legislativo ele tem que cobrar mais, ele tem que fiscalizar mais, ele não tem que ser simplesmente uma chancela. O papel do parlamento, que é algo que a gente fala muito nesse programa aqui, às vezes a gente é voz única. As maiorias são muito folgadas, né? Deixam muito o executivo. Você vê isso, ou seja, o placar é sempre pequenas variações. E as pessoas precisam compreender que isso é natural da democracia. O parlamento é para fiscalizar mesmo, e a sociedade civil é, de fato, para essa briga boa. Né? É um bom combate. Bom combate. A gente, o interessante, a gente utilizou de vários mecanismos, esses de controle social, e assim, nós tentamos abarcar, digamos, a obra de alguns aspectos. Nós investigamos via lei de acesso à informação, via dados públicos, nós fizemos movimentações, toda semana a gente estava lá no Posto da Draga, inclusive foi uma união com a própria comunidade, estamos nos resguardando, tanto é que pudemos comemorar os 109 anos dessa comunidade. E aí o que acontece? A gente começou a tensionar e a utilizar de várias possibilidades que o Estado nos permite. Nós instamos 3 ministérios públicos, nós instamos a Câmara Municipal pedindo CPI, nós estamos instando também a própria Assembleia Legislativa, inclusive vamos solicitar uma audiência pública para a gente dar o nosso ponto de vista, porque já fizeram só entre eles. E com o próprio governador? Só com ele. Não, a gente não vê muito, nós não caminhamos muito nesse sentido. Não acha produtivo? Nós caminhamos muito no sentido de fornecer informação para as pessoas, para que elas sim formulem opinião sobre o tema. Tanto é que a gente já ficou bastante feliz quando foi feita determinada pesquisa na época do próprio Datafolha, que metade da população se dizia contra. Então, a gente, mesmo com toda essa propaganda, isso para a gente já foi uma conquista, como foi uma conquista também o fato de ser pela primeira vez ser investigado. Sim. São 20 e poucas ações que correm pela primeira vez no mérito do próprio Ministério Público Estadual, por 11 votos a 2. Caberia uma consulta à população ou não é o caso? A gente pedia isso antes, mas agora já não faz mais sentido. Caberia, Léo, na situação? Eu acho que não é, mas eu acho que não era o momento. O momento da consulta era o momento inicial.
Agora é apurar condutas. Exatamente. Porque se eu consulto, eu posso estar ratificando posições erradas. O governo pode entender disso. Erramos, mas a população quer. Senhores, então é a hora de apurar André, condutas. eu sinto muito ter que interromper o debate. No entanto, nós só temos 2 minutos. Eu costumo dar um tempo democrático e livre para cada um se expressar sobre o que quiser e da forma que quiser. Portanto, 30 segundos à vontade. Vamos começar cavalheirescamente com a dama. Andréa, fica à vontade, 30 segundos. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente expressar aqui os outros pontos de vista, né, que a gente não costuma ver por aí. Agradecer ao Milton ao convite. E, assim, eu estou representando quem dera ser um peixe, mas a gente não tem isso de representação, né? Na verdade, eu vim aqui expor... se viesse qualquer pessoa de um outro... Eu, como historiadora, eu pego por esse aspecto. Mas de dizer que, para a gente, já tem sido muito interessante, porque nós conseguimos, de fato... fornecer informações para que as pessoas possam, elas próprias, julgarem, né, o que fazer, e espera que essa obra emblemática, que nunca mais o governo apronte uma presepada dessa para a gente. Que antes de fazer obras de grande porte que impactam a própria comunidade, que eles venham nos falar. Né? E que não venham... Por falar em grandes obras, eu queria tocar ele em Ponte Estaiada, aquele rumor que passou do Opera House, que eu acho que foi só um rumor, acho que foi um sonho ruim. Também mas, ratificar o papel dos ministérios públicos fundamentais, e aí o próprio Tribunal de Contas do Estado, que não está cumprindo o papel dele, inclusive, e suscitar a própria população para que essa obra vai ter a destinação que a gente quiser. Vamos parar com esse negócio que é que o governo quer, mas que nós queremos, né? Deputado, vou ter que reduzir seu tempo para 20 segundos, por favor. Duas frases. Acho que é isso. Acho que nós estamos num processo de transição. Eu sou oposição a esse governo, mas a esse modelo. Qual é o modelo? O modelo de pegar o Estado e privatizar o Estado. O Estado servindo a interesses privados. E o que a sociedade está cobrando? Né, da Assembleia, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas. Exatamente essa desprivatização do Estado. É ter um Estado republicano, em uma frase. Eu acho que esse momento é um momento de transição. Para a maioria, né? Que necessita muito. Pronto, é isso. Acho que nós precisamos, em especial, defender os interesses da maioria social. É mais democracia contra a privatização do Estado. Léo, por favor. Bom, eu queria agradecer a presença aqui, representante do Ministério Público, e dizer que o que é de bom isso é mostrar que os Ministérios Públicos, estadual, federal e de contas, se uniram com a sociedade estamos cortando na própria pele. Mostra que os cargos políticos, como os chefes desses Ministérios Públicos, não terão força de impedir que os grandes operários, que são os promotores e procuradores, ajam conforme a consciência própria. Senhores, André, agradeço demais a participação, agradeço também a participação de você que ligou, que tentou ligar, que tuitou. Recomende a verdade, 34861721 ou Twitter Milton Nog, na próxima terça-feira com um assunto sério que realmente interessa a você. Grande abraço e até lá. Tchau.